Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais de Fire Force, episódio 7, que caramba, continua muito movimentado e impressionante. Como não tem um episódio parado desse anime, e pra conseguir isso, eles estão rushando bastante, vale dizer. Material original, tem gente gostando e tem gente reclamando já, porque cortaram, nesse episódio cortaram isso. É mais comédia que outra coisa, honestamente não cortaram um negócio tão importante assim, mas eu gosto muito dessa personagem. E não queria que cortassem uma cena dela lá, que eu achei muito legal. Uma cena não, uma partezinha grande até. Eu vou mostrar aqui o que cortaram, mas de qualquer forma, foi outro episódio bem interessante, começaram a investigar agora. O outro esquadrão lá que parece muito mais poderoso, esse cara aí parece basicamente invencível, na verdade. De qualquer forma, se gostaram do vídeo, likes são muito bem-vindos, ajudam pra caramba. Compartilhem o vídeo e se inscreva no canal que não se inscreveu ainda pra não perder nenhum vídeo. E aperte aquele sininho, fique segurando e aperte em todos pra receber realmente todos os vídeos do canal, incluindo todas as impressões semanais de Fire Force. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras com recomendações toda semana, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives e impressões semanais exclusivas, onde eu comento tudo que eu tô assistindo na temporada. E bom, continuando com Fire Force, começa lá com a reunião entre eles, é mais comédia que outra coisa. Essa parte inicial, e até por isso, por eu ter cortado algumas partezinhas aí que não eram tão interessantes assim, até no meio lá tem uma parte quando eles chegam lá naquele local, também tem umas piadinhas sem graça, e botado uma outra parte que eles cortaram, filhos da mãe, cortaram bem essa personagem que eu tô gostando. A Ribana lá, mas de qualquer forma, começa essa parte, tem uma parte engraçada, tá, o outro lá fazendo os bichinhos dela, o outro vai cortar porque o outro mandou lá, o vice-capitão, na verdade, mandou. Toda vez que ela faz um foguinho lá, mandou apagar os fogos que ela faz lá. Mas, de qualquer forma, é mais engraçadinho. Essas mulheres aí sem maquiagem, estão bem esquisitas também. No caso, as panteras lá, e não são todas iguais, como pareciam. As panteras não, as angels lá daquele esquadrão. Essa aí tá bajulando o protagonista descaradamente, ela tá apaixonada por ele. E é engraçado que ela comenta isso, mas o protagonista ficou na dele, lá não falou nada. É shounen, né? Em shounen, romance... É uma tristeza, é muito raro um shounen de ação das revistas, Shonen Jump e tal, que foca no romance o bastante, no caso não seja uma comédia romântica, e foca bastante para desenvolver rápido o romance. A maioria das vezes, quando tem até um romancezinho, demora pra caramba pra sair do lugar, o protagonista é quase sempre mega denso com o romance, ele ignora completamente o romance, pelo menos até o finalzinho da série, no finalzinho. Começa geralmente a andar pra algum lugar, mas ainda assim, é aquele negócio que shounens tem romance, tem, mas é um tiquinho de nada, realmente tá ali, é um temperinho a mais, mas não tem foco nenhum. E Fire Force não vai sair disso, igual Naruto e tal, eu creio. Vai ter um pouquinho ali pra gente chipar os personagens até, essa aí no caso. Se apaixonou pelo protagonista, então tem a romance da parte dela, mas o protagonista mesmo, parece que vai ser aqueles mega densos e tal, que não vai render muita coisa com ele, infelizmente. De qualquer forma, tem alguns que chipam com essa mulher aí, eu vou comentar também com essa garota aí, com a Tamaki. Na verdade, ela é mais popular, eu descobri isso quando eu fui ver o que aconteceu nesse episódio. Eles tiraram uma parte de uma personagem e botaram mais cenas de uma outra, dessa aí, da Tamaki. Tem uma ceninha a mais dela. E aí eu creio que foi porque nos rankings de popularidade, olha onde ela fica. Fui pesquisar sobre isso, por que será? E aí ela fica em segundo. Inclusive na Open, ela aparece pra caramba na Open. E até o momento, tá no episódio 7, ela não apareceu tanto assim. Agora, como tá no esquadrão dela, ela deve começar a aparecer mais. Mas ainda assim me perguntei por que botaram tanto ela na Open. Tá aí a explicação. Ela é muito popular, é a segunda mais popular depois do protagonista da série. De qualquer forma, vamos lá. Tem essa confraternização aí, e depois a Ribana conta o que ela sabe pro chefe do esquadrão 8. Ela sabe menos até do que eu esperava, ela só sabe que tem pessoas transformando outras pessoas. Aquela combustão instantânea não é sempre um fenômeno natural. Tem uma forma de fazer aquilo acontecer de forma, digamos, planejada. Inclusive, ela acha que aquele negócio da igreja lá com as irmãs foi algo assim, foi de propósito, alguém fez aquilo, mas por quê fizeram aquilo? É isso que ela quer descobrir também. E bom, ela criou um trauma por causa daquilo, ela comenta lá. Aquilo ali criou um trauma nela e ela começou a mudar. Por causa disso foi o que eu comentei no episódio passado, eu teorizei isso. E aqui ela explica com palavras lá por que ela se tornou. Porque ela virou lá uma pseudo-vilã, ela achou que para combater o mal ela tinha que virar o mal também, pegar métodos, digamos, apelar para métodos longe de bonzinhos. Basicamente ela virou uma heroína dark, é como eu defino ela, porque ela quer justiça com as irmãs, então o pessoal que ela gostava, mas ao mesmo tempo ela não tá nem aí pro método que ela vai ter que usar para conseguir isso, por quem ela vai ter que passar e tudo mais, que ela vai ter que passar por cima, destruir e tal. Então ela virou basicamente a definição do anti-herói ou herói dark, que é como dá pra definir essa personagem. E aí depois da luta lá contra o protagonista, inclusive alguns ficaram brincando lá
que ela levou um chute do protagonista lá na cara e se apaixonou por ele. Não, obviamente que não foi isso. Foi a resolução dele, tudo mais de fazer o certo, tudo mais, aquele negócio de herói dele, embora ela ache bem bobo, ela comenta ainda nesse episódio, que acha um negócio meio bobo, mas ainda assim ajudou ela a lembrar do eu dela do passado, que era muito mais altruísta, e repensar também o que ela se tornou, se valeu a pena e tudo mais. Então achei interessante, justificaram ali melhor o que aconteceu no episódio passado, ela mesma explicando nas palavras dela. Mas o que ela sabe, aparentemente, é só isso, a não ser que ela revele mais outras coisas à frente. E aparentemente tem muita coisa ligada. Aquele primeiro esquadrão que é o próximo, que eles vão investigar. Aquele esquadrão parece muito ligado ao negócio da igreja e tudo mais. Eles fazem até aquele negocinho com a mão e tudo mais. Então eles têm uns diferenciais, tem gente muito esquisita lá dentro também. As roupas deles parece que se misturam também, são meio que roupas de freira misturadas, algo parecido com isso. De qualquer forma, eles vão investigar lá e para isso tem aquele plano lá de infiltrar o protagonista e aquele amigo dele lá, o amigo burrão dele com a espada. E essa parte aí no mangá é bem diferente, eles cortaram, nossa, eles simplificaram muito essa parte. O que acontece? Tem um capítulo inteiro até eles decidiram isso. Eles não sabem o que vão fazer inicialmente ali, e aí aquela lá vai, a Hibana vai lá para aquele local, pro esquadrão, o 8º esquadrão, com frequência, agora ela aparece lá pra ver o protagonista, obviamente, bajulando o protagonista, e essa parte, olha isso. É muito engraçado, ela depredou, no caso, o armário do capitão todo, pra pedir lá que dê um aumento ao Shira, ou que promova o Shira. Em inglês eu acho que tava promova ali, tava aumento, a tradução ficou diferente, mas ainda assim, que bajule o Shira de alguma forma, e aí o outro vai lá furioso pensando que é o Shira que fez aquilo, mas não, foi a mulher lá, que depredou o armário dele lá, que terrível. É aquele negócio de bullying do Japão, foi uma piada, aquele negócio de bullying, então ela fez isso no armário dele lá, que ela gosta do protagonista, mas terrível. Inclusive, ela levou almoço pra ele e tudo mais, então tá bajulando ele, claramente lá, tá arranjando desculpas pra ir ver ele, naquele 8º esquadrão. Então eu acho legal isso, eu gosto, é comédia romântica um pouquinho, eu gosto bastante. Então não é nada demais, não é tão importante assim. Você já notou que ela tá interessada nele, mas eu fiquei meio triste de terem cortado, porque é uma personagem que eu gosto bastante, eu gosto da interação entre os dois ali. Então é um negócio que eu acharia legal. Quando eu vi no mangá, porque sempre que eu vejo o episódio, depois eu vou dar uma olhada no mangá, pra comparar, porque tá muito interessante fazer isso em Fire Force, porque estão mudando algumas coisas e tal. Várias são pra melhor e outras eles só cortam mesmo. Inclusive um personagem cortado antes, nesse episódio eles mostraram direitinho, já vou falar dele. Mais à frente aí é o Juggernaut, que é muito estranho aquele personagem. E bom, depois de umas 10 páginas deles conversando, tá mais piada que outra coisa. Ela conquistando os membros do esquadrão lá, inclusive, comentando que eles podem se mudar pro esquadrão dela, se quiserem, porque, caramba, a coisa ali é muito pobre. Ela comenta lá, elas vão tomar banho e só tem um chuveiro lá, no caso, não tem masculino e feminino. O outro tá quebrado lá, aí ela comenta, pô, vocês não querem ir pro esquadrão? Não, lá tem as coisas direito. E ela vai tomar banho com as garotas, no caso, e aí tem a seção fanservice, sim, descaradamente é. E no anime é muito mais leve, quem reclamou do anime, caramba, é muito mais pesado. No caso, no mangá mostra muito mais coisa, vale dizer. Então, quem tá curioso com isso, vai dar uma olhada no mangá depois também. Mas no anime é tudo branco lá, não dá pra ver praticamente nada. E essa parte aí, esse negócio de uma palpar a outra, eu sempre acho um clichê bem bobinho de anime, que eu não vejo lógica. O fanservice em si tem uma cena sensual e tal, eu não ligo, eu até gosto de uma coisa ou outra. Desde que não atrapalha a narrativa em si. No caso, elas tinham que conversar. Então, se tinha que conversar de qualquer forma, bom, que conversasse no banho, não tem problema não. Pra mim, desde que o fanservice não atrase a narrativa, não tem problema. Mas quando, por exemplo, travam uma cena pra gastar uns 5 minutos em uma cena completamente inútil de fanservice, aí eu fico, pô, pra quê? Aí o plot não andou nada por causa da cena. O fanservice travou o plot. Isso que eu não gosto, mas misturar um pouco de fanservice lá com o plot, se for de forma natural ainda, a garota tem que tomar banho. Então, beleza, quer mostrar no banho, com elas conversando e tal? Mostra, não tem problema não. Não reclamo disso. A única coisa que eu acho chata e repetitiva pra caramba é basicamente toda a cena de banho ou termais, ou algo parecido em anime. Uma mulher lá ter que apalpar o diabo do peito da outra. É um negócio que parece forçado. Ah, caramba, mas tomar banho não. Tomar banho é um negócio normal, não tem problema a câmera lá mostrar, tá mostrando tomando banho. Não tem problema, nós tomamos um banho, não é um negócio forçado, é natural na verdade. E mulheres conversam no banho também. Então até aí tudo bem pra mim. De qualquer forma, acaba a cena do banho lá, e a Hibana, no caso, oferece de novo, no caso do mangá, que eles vão lá pro esquadrão dela. E aí o capitão deles tem a ideia lá, beleza, isso, vocês são demitidos, vão pra outro esquadrão. O cara fala pra eles, por que disso? Ele tem a ideia lá de mandar eles lá como trainees ou algo parecido, no caso, é tipo um intercâmbio naquele outro esquadrão. É aí que sai a ideia. Então no anime eles só apresentaram a ideia, teve aquele negócio do banho, depois apresentam a ideia e eles vão para aquele esquadrão. Então no mangá era um capítulo inteiro disso, tinha mais parte de comédia e tal, eles cortaram muita coisa. Como eu mostrei aqui, mas foi o maior corte de longe
Esse episódio vale dizer, fora isso não cortaram quase nada não. E bom, começa o intercâmbio lá deles, nesse novo esquadrão, e essa cena de entrada aí. Esse cara fala de forma estranha, é uma piadinha basicamente, queriam dar uma personalidade ao cara e tudo mais, mas honestamente, cortava esse negócio aí pra mostrar a cena da Hibana, que eu queria lá, cortava ending, cortava opening, sei lá, mas tinha aquela cena da Hibana lá que eu gostava do mangá lá, por que cortaram aquilo? Corta isso, pô. Essa piadinha do cara, eu não ligo pra essa piada, eu acho idiota na verdade. Droga, eu vou ficar resmungando isso o vídeo inteiro não, parou por aqui, mas fica aí constado que eu não gostei desses cortes aí que fizeram das partes dela. Essa aí não corta, né, filhos da mãe safados? A Tamaki ninguém corta. A Tamaki aumentaram a cena dela ainda. Era um pouquinho menor. No mangá era uma aumentada na cena dela. Por quê? Eles estão dando uma atenção especial a ela descaradamente. Já a Hibana ficou em sétimo lá, no ranking de popularidade. É uma personagem que a pessoa gosta, mas não chega a ser uma personagem, nossa, no top 5 da série. Ou algo parecido. Então, eu compreendo até o ponto de vista lá que eles fizeram, do diretor e tudo mais, na série. Mas de qualquer forma, resmungo de lado, eles vão aí nesse esquadrão, e o protagonista já chega lá desafiando o pessoal dele lá, queria que ele conseguisse derrotar os capangas, lá no caso capangas, os aliados lá do capitão, ou o próprio capitão. Ele contaria o que o protagonista quer saber, ele quer saber sobre o passado dele, e aquele cara tem as respostas sobre o passado dele. Então ele dá um jeito lá de tentar descobrir alguma coisa, e aí eles vão lá se enfrentar. E bom, primeiro apresenta os outros personagens lá. Esse aí, no caso, já foi apresentado, eles até pularam ele, que ele não queria lutar e tal, porque o poder dele não serve pra lutas corpo a corpo daquela forma. Esse aí lutou um pouquinho lá, o corpo dele é muito estranho, já repararam? Olha como é o corpo dele. Ele tem mãos gigantes e tal, parece um personagem meio cartunesco até agora, os personagens em geral, pelo que eu tô lembrando, não sei que tenha esquecido algum, todos eles têm corpos normais. Então será que esse cara é uma mutação, algo parecido? Ele é o único que tem um corpo todo desproporcional. É meio esquisito isso. E ele é aquele cara que cortaram no episódio 3, ele ficava gritando, ah, socorro, socorro, vendo um incêndio, gritando, socorro, não gosto de fogo, vou ser queimado e tal. Esse negócio lá tava muito próximo daquele negócio da Kyoto Animation, cortaram ele, exatamente por causa disso, porque ia ressonar lá, como se fosse uma vítima do incidente, então eles cortaram, no episódio 4, cortaram algumas coisas também, e eu creio que no Blu-ray DVD vão colocar as cenas de volta. Mas de qualquer forma, nesses últimos episódios não teve nenhum corte relevante nesse sentido, mas nesse episódio também não teve, que cortaram lá. Foram cortes mesmo porque não dava tempo de colocar tudo. No episódio foram cortes menos relevantes, por assim dizer. Mas bom, eles vão se enfrentar lá, esse cara é poderoso, até parece, ele lança mísseis e tal, cria mísseis de fogo, algo parecido, e lança lá nos caras, mas não faz muito efeito, esse cara ele desvia, nem mostra os poderes dele, mas ele desvia lá fácil de tudo que tacam nele, e esse cara aí tem poderes de gelo, só que não é gelo exatamente, ele usa som pra produzir, quer dizer, ele usa fogo pra produzir som e gelo, então é bem diferentão os poderes dele, com certeza parece poderoso, mas derrotável, pelo menos. E aí vai pro capitão. O capitão, caramba, como se derrota o cara? Esse aí vai nele e não faz nada. No caso, a espada dele é completamente inútil contra o cara. Ele agarrou a espada dele com a mão e acabou com a espada. Então, caramba, vai se apelou em outro lugar. Eu já achei forte pra caramba. E o protagonista vai depois contra ele. De novo, tem várias sequências bem animadas aí, eles não poupam em animação. Apesar de claramente esse episódio não ser aquele com mega investimento, o episódio anterior, o 6, aí sim, nossa, investiram pra caramba aquele episódio passado em comparação. Mas bom, tem um pouco de luta, pelo menos tem movimento em todo episódio, isso é impressionante, mas eles não estão conseguindo isso de graça, estão tendo que cortar algumas partezinhas lá, adaptar muitos capítulos, aglutinar ali uma pancada de capítulos. No caso desse foram 5 capítulos, e no caso um dos capítulos cortaram quase todo lá, aquele que eu falei, tinha mais participação da Hibana, deixaram só um pedacinho dele lá pra servir de emenda de um episódio pro outro. Quem quiser dar uma olhada lá depois pra ver os cortes, tudo mais certinho no mangá, compara. Como eu tô fazendo, é divertido até, dar uma olhada depois que você já viu o anime, porque não é diferente, até os diálogos acontecem de forma diferente, em locais diferentes, no caso estão adaptando realmente, eles pegam e modificam várias coisinhas lá de leve, então quando você lê o mangá, a sensação que você tem é meio diferente, a mesma história, tá indo pelo mesmo caminho, só que acontece algumas coisas de forma diferente. Bom, voltando aí, o protagonista tenta de tudo lá contra o capitão e não adianta nada, o cara é basicamente imune a qualquer coisa que ele faz, ele tentou o melhor golpe dele lá no peito dele e nada, o cara parece de pedra, sei lá o que do cara é feito, mas ele anula completamente qualquer coisa que o protagonista faz contra ele, é absurdo. E aí depois ele pisou uma pisadinha no chão e pá, jogou o protagonista longe. Que é isso? Então o cara parece, eu não sei se é o boss final, já que tô apresentando, porque como derrota ele agora? Ou é daqueles caras que tem um segredo e tal, é mais fácil derrotar ele do que parece? Não sei. Mas enquanto aqueles capangas dele, eu creio que, no caso, trabalham pra ele, eu creio que são derrotáveis, ele, eu não vejo como alguém vai derrotar ele, honestamente. Vai precisar de muito protagonismo. Se for derrotar ele agora, nos próximos episódios, vai exigir muito protagonismo pra derrotar esse cara aí, porque até o momento o protagonista não conseguiu encostar, quer dizer, encostar conseguiu, mas não fez efeito nenhum os poderes do protagonista nele. Então como se derrota um cara que é imune a fogo, um bando de pessoas que tem poderes de fogo?
Fiquei imaginando lá, pô, como é que vão fazer pra derrotar esse cara? E bom, a Tamaki aí parece que vai ter umas cenas de comédia dela, daquelas de fanservice lá, quando ela tá se jogando nele, ela vai cair lá de novo. Aí o cara bloqueia, inclusive, dela não agarrar lá pro capitão e tudo mais, cai numa posição meio... Bom, hate neles, já que ela fica caindo nos outros, naquelas posições, hate dela. Então bloquearam aí, acabou não tendo fanservice dela, inclusive. E as cenas dela deram uma incrementada lá, aquela cena que ela tá indo lá, não tem essa cena, ela correndo lá dentro do negócio. No mangá, como eu falei, o mangá acontece a mesma coisa, só que de formas diferentes. Os diálogos são muito parecidos também, só que não é igual. Então, de novo, não tem essa cena aí dela correndo e falando e tudo mais, até chegar lá, já mostra ela chegando lá, direto naquele local que eles estão lutando. Essa cena aí também não tem, ela dando um chute na bunda do protagonista, eu achei engraçado, rapidinho, mas ela chega lá e então mete um chute na bunda dele. Mas de qualquer forma, ela apareceu aí, pra quem gostava dela, ela voltou a aparecer e eu creio que vai ser bem mais importante esse arco a partir de agora. E agora esperar o próximo episódio, tomara que mantenha ainda esse ritmo aí, ter mais movimento todo episódio, é impressionante, é de muito difícil ver um anime tão movimentado assim. Outro que conseguiu isso recentemente, esse ano, pra quem não tá vendo ainda, é Demon Slayer, é muito legal também, e caramba, todo episódio é movimentado dele, é outro impressionante, e a animação é linda de morrer também, é muito impressionante. Mais 2 shounen de ação mega bem animados e mega movimentados no mesmo ano, foi um negócio realmente muito raro que eu nunca tinha visto anteriormente. E é basicamente isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo.